Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Daniel Bernardo aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que está sendo muito demandado, que é exportação no varejo, certo? Algumas marcas de roupa vieram conversar comigo via redes sociais, me perguntando como exportar a minha marca de varejo, né? Como um cliente internacional consegue comprar da minha marca? Como eu posso me preparar para isso? Bem, então vim fazer esse vídeo rapidamente para explicar um pouquinho melhor de como que funciona. Primeiro, eu separei aqui dois motivos do porquê que se deve exportar sendo uma marca de varejo. Bem, o primeiro motivo é porque o Brasil é bom nisso, né? O Brasil ele é uma potência têxtil mundial e tanto o design como as nossas modelagens, né, nossas peças de roupa, elas são muito bem vistas no mercado internacional. Principalmente se a gente fala em peças de vestuário moda praia ou peças de jeans, por exemplo, né, que a gente é quase um líder mundial, mas o nosso produto ele é muito bem visto. Então, o que nós temos que aproveitar o máximo possível, né? O segundo ponto é porque é bom para o negócio, né? Empresas exportadoras elas lucram mais do que empresas que não exportam e elas têm um posicionamento de marca superior às suas concorrentes que não exportam, né? A gente tem que entender que a exportação ela serve como um selo de qualidade a mais no produto do cliente, no seu produto, porque se tem qualidade para estar indo para outro país, quem dera aqui no Brasil, né? Então esses são dois motivos do porquê que a gente precisa exportar. É muito importante que a gente exporte quando a gente está falando do varejo. Bem, algumas facilidades que nós temos em relação ao varejo é que não é necessário se ter o radar, né? Não é necessário se pedir uma habilitação para o governo para poder exportar. Se pode exportar já automaticamente para valores abaixo de US$ 3.000 por embarque. Dessa forma, simplifica muito o trabalho do varejista, né? Ele não precisa fazer solicitações para a Receita Federal, comprovar capacidade financeira, nada disso. Ele consegue trabalhar de uma forma simplificada. Então isso facilita muito o trabalho. Até MEI consegue exportar na modalidade do varejo, por exemplo. Bem, então assim, decidimos exportar, né? Como definir um mercado-alvo? Isso é um assunto que eu sou um pouco ortodoxo nesse sentido, sou um pouco exótico nesse sentido. Você vai em qualquer curso, você vai assistir qualquer palestra, vão lhe dizer para você fazer uma pesquisa de mercado, comprar uma pesquisa de mercado em determinados países para entender o comportamento de consumo e aí tomar uma decisão baseada em dados, fatos e tal. Eu gosto de pensar por um lado um pouquinho mais prático. Claro, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de consumo, ela é muito importante e seria ideal, fantástico se as empresas conseguissem. Mas ela tem um valor, um custo muito alto. Dessa forma, a maioria das empresas acaba não tendo condições, principalmente uma pequena empresa, de adquirir esse tipo de estudo, né? Claro, uma pesquisa, a empresa precisa pesquisar o mercado de uma forma para entender os pontos interessantes, né? Qual é o preço que o teu produto ele é cobrado no varejo de tal país, ou que tipo de modelagem, que tipo de design, quais as cores e todo esse aspecto. Mas como definir qual país ir, né? Qual país utilizar, gastar dinheiro, tempo, trabalho para poder desenvolver? Eu tenho uma sistemática que eu penso o seguinte: eu gosto de analisar para onde quais países compram o seu produto no mundo em grande quantidade. Dessa forma, a gente consegue mapear aí vários países por ranking de quem compra mais aquele determinado NCM, né, classificação fiscal do teu produto, no mundo. Vamos lá, se a gente for falar de peça de moda praia, a gente vai entender que os Estados Unidos é um dos maiores importadores e a União Europeia vem em segundo. Dessa forma, você entende que se a maioria dos negócios se a maioria das importações da sua peça vem dos Estados Unidos e de Europa, é lá que você tem que focar o seu trabalho, né? Não vai focar em algum país onde o volume é pequeno só para ficar garimpando o negócio. Dessa forma, você consegue ter uma noção de quais países que mais compram. O segundo aspecto que eu gosto de analisar é para onde os seus concorrentes exportam o produto similar ao seu. Né? A gente consegue ver algumas ferramentas que eu vou botar aqui embaixo, o Trade Map para saber
quais países importam o seu produto, e o Comexstat para saber para onde os seus concorrentes o exportam, né? Dessa forma você consegue traçar um paralelo e definir ali 3, 4 mercados que você consegue fazer um trabalho. Bem, eu vou botar todos esses links aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil de você conseguir buscar isso mais tarde, tá bom? Bem, como chegar ao seu cliente? Tá, Daniel, você me convenceu, eu vou investir no mercado norte-americano. Como que eu chego nos clientes? Bem, hoje em dia a forma mais eficiente e barata é a internet, tá? É uma estratégia digital de crescimento para que você consiga atingir o seu cliente naquela determinada praça, promovendo os seus anúncios, promovendo os seus produtos para aquele determinado mercado. Uma rede social bem estruturada, o Instagram, né, se a gente está falando de peças, por exemplo, ela é essencial no idioma do seu cliente, ou inglês, né, o espanhol, para que você consiga gerar esse desejo. E se você utilizar bem o Google Ads e o Facebook Ads, você consegue atingir aquele cliente lá, o seu perfil de cliente ideal naquela localidade. Então, assim, a internet ela possibilitou isso de uma forma custo eficiente, né? Anteriormente, as empresas tinham que ir para lá, ir numa feira internacional, gastar fortunas em rodadas de negócio. Não que isso não seja importante, isso é muito importante e seria a estratégia mais maravilhosa do mundo. Só que se a gente está pensando em restrição financeira, né, empresas pequenas, a gente não consegue ir numa feira de 100 mil reais, né, 50 mil reais, não consegue fazer um trabalho desse. Dessa forma, eu sugiro muito a utilizar essas ferramentas, tanto a rede social como o Google Ads, como o Facebook Ads, para que você consiga disseminar o quanto mais a sua marca naquela determinada praça. E faça esforços constantes, né? Não promova somente uma vez por mês. Vá promovendo sempre, durante alguns meses naquela praça, que você vai ter uma penetração de mercado com certeza muito maior. Bem, como saber, outro ponto importante, as especificações técnicas que o meu produto tem que ter, ou se existe alguma restrição, ou se a minha etiqueta tem que ser diferente, ou como que tem que ser minha embalagem para aquele país. Bem, existe uma ferramenta chamada MacMap, que ele mapeia as condições de acesso daquele mercado, do teu produto naquele mercado. Então ele vai te dizer as regras que você tem que seguir, os decretos relativos àquela classificação fiscal. Dessa forma você consegue ver se tem alguma coisa em relação à etiqueta que não corresponde ao que você quer, ao que você já trabalha, na verdade, né? E que se você tem que fazer alguma adaptação. Eu vou deixar o link também aqui, porque eu acho que ela é muito relevante para esse tipo de trabalho. Bem, como enviar o seu produto ao cliente? Bem, hoje a gente tem várias ferramentas, eu vou elencar o Exporta Fácil do Correios, que é uma ferramenta muito boa e geralmente é uma das mais baratas, que são door to door. O que é door to door? Ele coleta na sua porta e ele entrega na porta do seu cliente. Então é uma solução logística assim, fantástica se a gente for pensar em varejo. Não tem intermediário. Ele coleta na sua porta e entrega na porta do cliente. A FedEx e a DHL também têm serviços similares e que essas empresas terceirizam e fazem todo esse processo de despacho de exportação de uma forma menos burocrática. Dessa forma, você consegue trabalhar com mais fluidez nesses negócios e mapear o seu custo anteriormente para que você possa fazer alguma negociação já focada, né? Uma estratégia comercial focada. Se você sabe que, por exemplo, para você enviar uma peça para amanhã é 10 dólares e para você enviar 3 peças para amanhã é 15 dólares, você já sabe que você pode puxar uma estratégia comercial para vender em maior quantidade para viabilizar esse volume de peças e também para viabilizar que o seu cliente compre e não pague um frete absurdo proporcionalmente. Então, assim, é muito importante entender essa estrutura de custos para que você consiga bolar estratégias para burlar isso, para tornar o seu produto mais competitivo, né? Então, pontuo novamente, Exporta Fácil do Correios, muito bom. FedEx, DHL, empresas de courier que já fazem esse trabalho, são muito rápidas e conseguem atender bem essa necessidade. Fechou. Como receber dinheiro do exterior, Daniel? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. A questão de como receber dinheiro, você pode usar várias ferramentas. Eu recomendo duas. O TransferWise, que ele é uma ferramenta que recebe dinheiro de uma forma muito fácil e descomplicada do mercado, de qualquer mercado do mundo. Ele faz a conversão, vai te cobrar uma taxinha, mas que você consegue assim, receber esse dinheiro de uma forma tranquila. O PayPal é outra ferramenta também que se pode funcionar.
nessa relação. Essas são para pequenas montas, tá, gente? Se a gente for falar de grandes volumes, aí tem que ser uma operação via banco mesmo, e aí com mais burocracia e mais formalização, porque isso aí são volumes maiores. Mas como a gente fala de varejo, que são pequenos embarques, a gente consegue trabalhar bem com esses volumes. Bem, então a gente falou do porquê exportar, de como descobrir quais são os mercados, de descobrir quais as especificações que o seu produto tem que ter para poder trabalhar lá, das ferramentas, né, para poder posicionar, de como chegar no seu cliente, de como enviar o seu produto para o seu cliente e agora de como receber o dinheiro. Esse é um apanhado geral de como funcionaria um processo de exportação de varejo, que eu acho que fica simples de entender. Eu vou colocar os links abaixo na descrição e se você tiver alguma dúvida, eu peço que você publique a sua dúvida aqui, porque eu vou ficar muito feliz de poder responder. Né? O que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou pesquisar e depois ele passa uma resposta um pouco mais elaborada. A intenção é ajudar para que o máximo de empresas possam exportar suas peças para o mercado exterior. Beleza, galera? Se curtiu o vídeo, se gerou valor para você, eu peço que curta, compartilhe com seus amigos, com os profissionais que podem ter interesse em saber mais sobre isso. E agradeço muito a audiência e até a próxima.